Oiê, sejam muito bem-vindas ao primeiro vídeo aqui no Papo com Camu, agora no YouTube também. Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu queria muito que a gente se sentisse ainda mais próxima. E eu sei, é um cenário improvisado, uma câmera improvisada, uma luz improvisada. Tô aqui de pijama, no meu sofá, com meu travesseiro debaixo do meu braço. Mas esse é o propósito, pra gente se sentir mais íntima. Eu queria muito conversar sobre um tema bem sério, assim. Eu compartilhei hoje um vídeo sobre verdades difíceis de engolir, sobre feminilidade bíblica. E o último ponto falava sobre nem toda mulher precisa sonhar com a maternidade, com o casamento, mas se você tem aversão a isso, você tem um problema. E eu fiquei de olho nos comentários e percebi alguns, principalmente lá no TikTok, que me chamaram a atenção e eu achei que seria muito legal a gente começar falando sobre um tema que é tão importante e que requer um pouco mais de tempo do que só um vídeo de 3 minutos, curtinho, sabe? Eu queria que a gente pensasse. Esse vídeo não é para convencer você a nada, esse vídeo é para fazer você pensar, porque existem decisões e posicionamentos que nós tomamos na nossa vida e a gente nem questiona de onde vem. Então, falando por mim, eu tive um pai ausente. Meu pai estava presente fisicamente em casa, mas emocionalmente ele estava ausente. E eu não o culpo, eu amo meu pai. Eu já lidei com isso. Mas eu sei que ele estava fazendo o melhor que ele poderia, sabe? Mas emocionalmente me faltou, assim. E eu vi meus pais se divorciando, foi muito traumático. Eu tomei muito as dores da minha mãe. E eu tô compartilhando isso aqui porque eu sei que essa não é uma história só minha, pode ser a sua, talvez a sua seja ainda pior. A gente ouve tantas histórias de lares quebrados, de filhos abandonados, tantas coisas que podem acontecer. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país, digamos assim. E talvez você não queira ter filhos. Inclusive, tinha um comentário desse no vídeo. Talvez você não queira ter filhos porque a sua criação foi meio traumática, porque você tem medo de replicar isso nos seus filhos. E se essa é a sua primeira objeção, eu queria dizer que a gente precisa lembrar e crer no nosso Deus Salvador e Redentor, capaz de ressignificar e mudar a nossa história. Diante dos traumas, nós temos duas escolhas. A primeira é fugir de qualquer possibilidade e de qualquer proximidade de situações que possam nos expor a qualquer coisa que venha parecer gerar aquela situação de novo. Então a gente cria um bloqueio contra aquela situação ali para tentar se proteger. Ou a gente pode, como cristãs, como mulheres cristãs, escolher se posicionar crendo que Deus pode nos curar e gerar cura através de nós, não só para os nossos filhos, por exemplo, mas para outras mulheres, para outras famílias, por que não? Então, que nós, diante dos traumas da nossa casa, a gente não escolha não querer ter família para nos proteger da dor, mas que a gente se posicione em um lugar de disponibilidade ao Senhor para que nós sejamos o ponto final. Para que a partir de nós, as próximas gerações olhem para trás e tenham esperança. Eu tenho diversos casos de divórcios, infelizmente, diversos casos de divórcio na minha família. E eu oro e eu falo, Senhor, que acabe em mim, que o meu casamento seja um casamento saudável, que o meu casamento seja um casamento onde minha família no futuro, meus filhos, meus netos, enfim, meus sobrinhos, eles possam se espelhar, eles possam ter esperança. Talvez hoje eu não consiga ter esperança olhando para os casamentos da minha família, mas que na minha casa, a minha família no futuro encontre isso. Eu quero ser um ponto final para o divórcio. Eu quero ser um ponto final para a traição. Eu quero ser um ponto final para a ausência emocional na criação de filhos. Eu quero ser esse ponto final. Então, não permita com que os erros dos outros assombrem você e te roubem de viver coisas que Deus tem para fazer em você e através de você. Essa é a primeira possível objeção para você não querer ter filhos ou constituir família. A segunda delas, ela é um pouco mais sutil, digamos assim.
nós seríamos muito ingênuas e ignorantes se nós não considerássemos o tempo em que vivemos e o impacto da cultura na nossa linha de pensamento. Se a gente não se atentar a isso, a gente vai ser engolida por outras opiniões que parecem a Bíblia, mas não são. Quando a gente é cristã, nossa vida é pautada pelas Escrituras, certo? Nossas ações, nossas escolhas precisam ser. E o que a Bíblia fala sobre filhos? A Bíblia fala que filhos são bênção, que filhos são herança do Senhor. E o que o tempo em que vivemos diz sobre isso? Que a maternidade atrasa a vida, que filho é custoso demais, que um casamento é uma instituição família, patriarcal, retrógrada. Não é isso que as escrituras dizem. Deus, ele instituiu a família como a primeira instituição de governo, digamos assim, do mundo. Ele poderia ter criado a igreja no Éden. Ele criou uma família. Ele criou Eva e Adão e ordenou que eles fizessem sexo e eles enchessem a terra. E olha que maravilhoso. Ainda que o sexo tenha como objetivo principal a procriação, ele também nos deu a oportunidade de ter prazer através disso, porque senão ninguém ia querer fazer. Ninguém ia querer procriar e encher a terra. Pensa sobre o alimento. O alimento ele tem o objetivo de nutrir nosso corpo, nos dar energia, nos manter ativos, vivos, enfim. Se a alimentação ela só tivesse o objetivo nutricional, biológico, provavelmente a gente não ia querer comer. Se a comida não tivesse gosto, sabor bom, se a gente não comesse uns brigadeirinhos de vez em quando. Então Deus ele acrescenta como uma bondade dele, ele acrescenta o prazer à obrigação, para que a gente consiga cumprir um tendo o outro, sabe? O objetivo principal do sexo não é você fazer sexo adoidado e ter prazer. O objetivo principal do sexo é você procriar, é você criar a família. E desde que o mundo foi criado pelo Senhor, o diabo odeia a família. E de todas as formas possíveis, ele vem tentando destruir isso, silenciosamente, no nosso meio. Se a gente para pensar no que aconteceu no Éden, a Bíblia fala que Eva foi tentada pela serpente, que distorceu as palavras de Deus, deu a ela o fruto, Eva comeu e deu o fruto a Adão. Em nenhuma parte do texto, a Bíblia fala que Eva comeu o fruto e foi procurar Adão para Adão comer. Ou seja, Adão estava ali. E se a gente volta uns versículos antes, a gente percebe que Deus tinha incumbido Adão, inclusive, de cuidar do jardim. Cuidar, proteger o jardim. Era dever de Adão cuidar do jardim, proteger o jardim, cuidar de Eva, porque isso é o casamento, né? Era o dever de Adão estar posicionado. Quando a serpente escolhe tentar Eva ao invés de tentar Adão, o que ela faz numa tacada só? Além do pecado entrar no mundo, foi um ataque direto à família. Porque ela pôs na mão, na responsabilidade de Eva, algo que não era a responsabilidade dela. Ela deu a Eva o poder de manipulação, o poder de decisão. Ela tirou isso da mão de Adão e colocou ele num lugar de passividade. Desde que o mundo é mundo, a espinha na carne, digamos assim, da mulher é a manipulação e a do homem é a passividade. O diabo odeia a família. Quando ele entrou ali na serpente para tentar Eva e Adão, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele estava sendo muito estrategista. Ele poderia ter tentado Adão, mas ele tentou Eva. Inclusive, quando Deus foi cobrar Adão, o que ele falou? Foi a mulher que tu me deste. Passivo. Desde então, caindo no pecado da passividade. E ideologicamente, culturalmente, historicamente, existe um movimento trabalhando na cultura, naquilo que nós consumimos, cinema, música, arte, entretenimento, jornais, TV. Ele vem trabalhando gradativamente para imputar na nossa cabeça que
ser mãe é ruim, que filho vai atrasar a nossa vida, que se a gente tem filho, a gente não tá vivendo algo tão grandioso assim. O feminismo, ele se vende como algo muito bonito, mas na prática, e inclusive nas suas raízes, toda a sua literatura sempre apontou para coisas sujas. Desde que o feminismo é feminismo, ele odeia a família, ele odeia a maternidade, ele fala que a mulher não nasce mulher, torna-se mulher, que a mulher ela é o segundo sexo, que a mulher ela é oprimida, que a mulher ela tem que carregar esse martírio, esse peso que é a maternidade e que ela só vai ser livre se ela puder ser livre dessas amarras que é a família e o patriarcado. Então, talvez você não seja uma feminista assumida e declarada, mas isso silenciosamente, a gente, de novo, a gente vai ser muito ingênuo aqui se a gente não entender que o feminismo já entrou na igreja. Que silenciosamente existem pregações feministas. Que existem pregações de empoderamento, que existem mulheres que talvez são de Deus, mas que têm ali uma visão, uma lente que está um pouco suja, que enxerga a maternidade como um peso, como um atraso, que o ministério é mais importante, que construir carreira é mais importante. Já parou para pensar que Maria foi chamada de agraciada por Deus, por ser escolhida para ser a mãe do Salvador? Foi o único chamado de Maria. Ela não fez nada além de ser mãe do Salvador, criar o Salvador. E foi o suficiente. Já parou para pensar que muitas das palavras que nós carregamos talvez não se cumpram na nossa vida, talvez são para os nossos filhos? A gente tem uma mania de grandeza e querer ser protagonista de uma história que nós não somos chamadas para sermos protagonistas. O protagonista é Jesus. Nós somos só nós somos só suas testemunhas e personagens adjacentes ao principal que é ele. A questão é, se você não quer ter filhos porque você tem medo por conta do que fizeram com você ou do histórico da sua família, quem está te governando é o medo. Se você não quer ter filhos porque de alguma forma você acredita que a família é retrógrada, que os filhos são atraso, você está sendo governada por ideologias e crenças que não estão pautadas nas escrituras. E se você não quer ter filhos porque você já é casada e não tem finanças suficientes, ou você não tem tudo pronto o suficiente, você está sendo governada por outras coisas e querendo controlar coisas que você não pode controlar. Existem, inclusive, muitos casos de pessoas que são abertas à vida, que são pessoas que não usam nenhum método contraceptivo, que estão há anos tentando engravidar e que não engravidam tão facilmente assim. Porque Deus quem dá a vida, né? A gente quer tanto render tudo ao Senhor, mas quando chega nessa parte da vida, a gente, não, vou tomar meu anticoncepcional aqui, vou botar meu DIU e quando eu quiser, aí eu tiro. Como se a gente pudesse controlar quando a gente engravida, né? A gente pode ficar anos sem tomar nada e não engravidar. A gente pode ficar anos usando anticoncepcional, tirar e não tomar, entendeu? Fora que se você for pesquisar a origem mesmo, a raiz dos métodos contraceptivos, nenhum deles nasceu com boas intenções. Todos eles nasceram oriundos do movimento feminista e dessa linha de pensamento de que ser mãe é ruim. É um peso que a mulher tem que carregar porque ela foi obrigada socialmente. O patriarcado é muito ruim. Então, meu papel aqui hoje é trazer esse questionamento. Eu não sou mãe ainda. Eu ainda nem sou casada. Mas eu penso sobre isso porque um dia eu fui confrontada sobre isso. Porque é muito fácil falar, Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu quero as suas bênçãos. Eu quero tudo que vem do Senhor. Mas quando chega na bênção de ter filho, de acordo com a Bíblia, que filho é bênção do Senhor, eu não quero. Né? Essa bênção aqui não, Senhor. Mas a bênção financeira eu quero, o sucesso eu quero. E, gente, a verdade é que todas as outras coisas, elas vão ficar aqui nesse mundo, mas criar almas para a eternidade, para povoar o céu, isso é para a eternidade, é a única coisa que a gente vai levar. Depois que esse céu e essa terra se acabarem, sabe?
E é claro que a gente vive numa geração que quer o prazer, mas não quer a responsabilidade. É uma geração de Onã. Onã na Bíblia foi um cara que ele, o irmão dele faleceu, ele teve que tomar para a descendência do irmão não ficar morta, digamos assim, não adormecer junto com a morte do irmão. Ele tinha uma responsabilidade de prolongar essa descendência. Como essa descendência não ficaria para ele, ele começou a ter relações com a cunhada viúva dele. Só que ao invés de ele, né, terminar ali o ato, ele começou a jogar o sêmen na terra, do tipo, como não vai ser para mim mesmo, não vai ser pro meu prazer, não vai ser no meu nome, então eu prefiro ter o prazer sem a responsabilidade. E ele jogava o sêmen no chão. Deus foi lá e matou ele. A gente é como Onã, muitas vezes. A gente quer casar para fazer sexo, para curtir a dois. Não, deixa eu viver uns 3 anos aqui curtindo meu casamento. Depois eu penso em filho. Mas qual que é o objetivo de casar? Não é constituir família? Tipo, esse pensamento, será que ele não se enraiza nessa coisa de que filho é um atraso? De que primeiro eu tenho que conquistar minha vida, minha carreira, meu dinheiro, meu ministério, para depois eu vou ver ali se sobra tempo? E é claro que é muito mais fácil ser mãe de planta e mãe de pet. Não custa. Não custa noite de sono, né? Como eu falei, eu não sou mãe ainda, mas eu tenho uma das minhas melhores amigas, é mãe de 2, e eu sei o quanto custa para ela. Meu Deus, deve ser muito custoso. Sabe por quê? Porque além de ter o trabalho de criar um ser humano, é um ser humano cheio de pecado ainda. Eu amo meu sobrinho Manuel demais. Meu Deus, como eu amo ele. Mas ele é um pecador, dá pra ver desde quando ele era bebê. Como ele é inclinado à manipulação. O bichinho sabe fazer você querer, você dá pra ele o que ele quer. Entendeu? Então, deve ser muito difícil mesmo na prática. Deve ser muito custoso mesmo na prática. Mas isso não é o evangelho? Essa não é a vida que vale a pena ser vivida? Não é essa vida que Jesus viveu por nós? E se Maria tivesse falado: ah, não, Deus, é muito risco para eu correr, eu não quero ficar grávida, não, entendeu? Porque eu vou ser difamada, porque eu vou ser desvalorizada. Num tempo onde mulheres já não eram valorizadas tanto assim naquela época. Mas não, ela foi agraciada por Deus só para ser mãe. Tipo, tava lendo hoje, segundo Samuel, não, Primeiro Crônicas, o final de Primeiro Crônicas, Davi falando: Deus colocou um desejo no meu coração de construir o templo. Mas ele falou pra mim que eu não ia fazer isso porque minha mão tá muito suja de sangue, porque eu fui pra muitas guerras. Então, ele me deu todas as plantas do templo e eu ajuntei riquezas e eu entrego pro meu filho Salomão, porque eu entendo que não sou eu que vou executar, mas eu só iniciei aqui, eu só planejei. Toma, Salomão, executa. E eu fiquei pensando, falei, caramba, velho, se eu for como Davi pros meus filhos? E se as coisas que eu mais sonho em viver e em realizar, na verdade, não tiverem nada a ver comigo, sabe? Eu só idealizá-las, gerar em oração, só ter a planta, os recursos e morrer entregando assim para eles executarem, sabe? A gente tem essa síndrome de querer ser o vitorioso, o sobrenatural, o grande, o que tem um chamado incrível, mas a gente tem que lembrar que não é sobre a gente, né? Deus nos deu, pela sua graça, bondade, prazer no meio da responsabilidade, mas temos responsabilidades. Então, esse vídeo aqui, essa temática, já fazia muito tempo que eu queria falar sobre isso. E trazer, de certa forma, essas linhas de pensamento, né? Falando sobre o trauma, também falando sobre como o diabo odeia a família, biblicamente falando, trazer um pouco do feminismo, para a gente pensar como a gente tem tomado as nossas decisões e o porquê delas. E questionar isso, né? Porque muitas vezes a gente tá tão no automático que a gente só, não quero, quero me proteger, quero viver minha vida, entendeu? Minha vida é só pra mim, viver minha vida do meu jeitinho, viajar, comprar minhas brusinhas, transar com meu marido, e é isso, sabe? Eu não quero fazer muito sacrifício além disso. Se for pra me sacrificar, eu vou me sacrificar por um sonho meu. Que evangelho é esse, gente, que a gente tá vivendo? Como assim a gente fala que a Bíblia é a nossa lei? Como assim a gente fala que a Bíblia é a base para a gente tomar decisão, se é assim que a gente pensa sobre família, que é uma coisa tão séria para Deus? Então,
quis deixar essa reflexão aqui nesse primeiro Papo com Camô no YouTube. Estamos no YouTube e no Spotify. Estamos chique, hein? Eu quero muito saber o que você achou. Eu quero muito que esse papo ele faça você pensar e você orar. Eu tô aqui pra te convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Meu trabalho é só fazer você pensar. Entendeu? Você começar a questionar os porquês. Mas por que eu penso assim? Por que eu tenho esse medo? Por que eu criei esse bloqueio? Por que eu não quero de jeito nenhum? Por que eu tenho aversão? Entendeu? Vamos pensar um pouquinho. E vamos convidar Deus para essa tomada de decisão, para esse posicionamento, para essa opinião, para que Ele dê a dele também. E Ele guie você. E que você não se exclua de viver o que Deus tem para você. A gente que é mulher nasceu com útero. Deus não colocou um útero na gente por acaso, não. Ele deu pra gente o dom de gerar. E isso precisa ser encarado como a dádiva que é, como a bênção que é. Então, é isso. Deixa aqui seu comentário, deixa o seu like, envia para uma amiga que precisa ouvir sobre isso. Compartilhe. Vários CTAs eu tô dando aqui, né? Vários call to actions. Compartilhe com a sua mãe, com a sua tia, com a sua prima, com a sua avó. Vamos fazer isso aqui bombar, entendeu? Eu tô no cenário improvisado, eu tô numa câmera improvisada, mas eu estou aqui me dedicando para entregar o melhor conteúdo para vocês e eu espero que vocês gostem. E, enfim, desse novo formato. Bem-vindas ao Papo com Camô, agora também no YouTube e, obviamente, no Spotify. A gente se vê na semana que vem. Beijo!